alimentos que a gente precisa de verdade evitar, prestem atenção na palavra evitar, quando a gente tá querendo ser menos ansiosa e emagrecer o quanto a gente quiser. E tem uma categoria. A primeira coisa que a gente precisa pensar, quando a gente se refere à parte alimentos do emagrecimento, que é um conjunto de fatores, é falar sobre os famosos ultraprocessados e hipercalóricos. Alimentos ultraprocessados são aqueles que a gente não consegue enxergar na natureza. Eu vou dar um exemplo de um alimento que não é ultraprocessado. Arroz empacotado não é ultraprocessado, ele é processado, porque ele foi tirado lá do campo, foi higienizado, foi imunizado contra pragas, foi colocado no saquinho, a gente compra, leva para casa, prepara e tá tudo certo. Feijão a mesma coisa, pipoca a mesma coisa, processado, tá? Milho na latinha, ervilha na latinha, processado, tá bom? Só que daí, isso existe na natureza, a gente consegue ver o milho na natureza, a gente consegue ver a ervilha, a gente consegue ver o arroz, a gente consegue ver a pipoca. Mas aí a gente vai para a categoria dos ultraprocessados. Tempero pronto, aqueles que vêm nos quadradinhos que a gente põe na comida, aquilo é ultraprocessado. Salsicha, e eu não sou nada assim, tem que eliminar da sua vida. Não, mas você precisa diminuir muito quando você está pensando em emagrecimento e saúde também, tá? Salsicha ultraprocessado. A gente consegue ver salsicha na natureza? Consegue colher uma salsicha, plantar uma salsicha? Não consegue. Então é ultraprocessado. Que mais? Sorvete. Tem sorvete na natureza? Consegue ordenhar sorvete da teta da vaca? Não, não existe. Então é ultraprocessado. Bolachinha recheada. Tem bolachinha recheada na natureza? Eu consigo ir lá na árvore e colher uma bolachinha recheada? Um wafer? Um salgadinho de pacote? Mesmo que seja batata. É ultraprocessado. Tem batata na natureza? Tem. Mas eu consigo colher aquela batata ondulada, frita com sal lá da árvore? Não consigo. Então, ultraprocessado, gente, é isso. Pizza congelada é ultraprocessado também, porque ela vai receber muitos acréscimos de coisas químicas, aditivos, para dar sabor, para realçar sabor, para dar aroma, para dar cor, para dar textura. Então, isso tudo é ultraprocessado, ok? E hipercalórico. Geralmente, os ultraprocessados, eles também são hipercalóricos. Ou seja, o que é um alimento hipercalórico? É um alimento que numa pequena porção tem muitas calorias, mas aí isso não é mérito só dos ultraprocessados. Porque há alimentos que não são ultraprocessados, como, por exemplo, um risole, um pastelzinho frito. Não é um alimento ultraprocessado, mas ele é hipercalórico. Então, as frituras são hipercalóricas. Os doces geralmente são hipercalóricos, porque a concentração de açúcar é muito grande e na grande maioria das vezes os doces eles não têm só açúcar, eles têm gordura também, e gordura tem muita caloria. E esses alimentos todos, mulheres, esses ultraprocessados hipercalóricos também, eles acabam aumentando a nossa ansiedade ao comer e isso impede a gente emagrecer o quanto a gente quiser. Às vezes impede da gente emagrecer o mínimo, às vezes impede de emagrecer 1 quilo. Então, quantas vezes você já teve aí tentando emagrecer e não aconteceu? Vamos olhar para ver o quanto desses alimentos, dessas categorias que eu falei, não estavam aí presentes na sua vida. Porque se estavam, o jogo fica empatado. Mas por que evitar esses alimentos? Por que evitar os ultraprocessados e os hipercalóricos se eu tô pensando em emagrecer e eu quero emagrecer 10, 15 quilos? Como eu falei para vocês, eles fazem a nossa ansiedade ao comer aumentar. Por quê? Porque esses alimentos, eles são hiperpalatáveis. Eles têm muitos aditivos químicos para realçar o sabor, para realçar o aroma, para realçar a cor, e isso desperta aquele desejo. Ai, eu quero comer isso. Olha que bonito, olha que gostoso, olha essa textura, olha isso. E a gente consome, e esses alimentos eles vão viciando as nossas papilas gustativas. Então a gente vai perdendo a capacidade de
saborear e sentir prazer e achar gostoso um alimento que não tem tanto sabor assim. Por exemplo, quando a gente toma um refrigerante, tá? A gente, eu digo no sentido figurado, eu não tomo mais, fazem, acho que mais de 15 anos, porque enfim, excluí da minha vida. Mas quem toma refrigerante dificilmente vai apreciar, vai achar gostoso, vai sentir prazer tomando um suco de fruta natural sem açúcar. Por quê? Porque lá no refrigerante o sabor é tão intenso, tem tantos realçadores, tanta coisa para despertar na nossa boca prazer, desejo, que se eu vou tomar um suco, eu não consigo sentir a mesma coisa. O que meu cérebro diz? Isso aí não vale a pena, isso aí não é bom, isso aí não é gostoso. Logo, a gente vai desejar o refrigerante, porque o refrigerante traz essa sensação, o suco não. Então, quando a gente consome muito ultraprocessado, muito hiperpalatável, isso acontece com a gente. Logo, a gente não vai conseguir saborear um suco que é mais natural e que ajuda a emagrecer, porque a gente vai estar numa ansiedade tão grande pelo refrigerante, não pelo refri em si, pelas sensações que ele provoca. E todos os ultraprocessados vão fazer isso. Por isso que às vezes é tão difícil deixar de consumir ultraprocessado em tanta quantidade, em tanta frequência, e é tão difícil às vezes conseguir saborear uma fruta. Mas eu não... mas de tarde comer fruta? Que coisa sem graça, que coisa sem gosto. Por quê? Porque a gente está acostumado muitas vezes a comer um bolo com muito açúcar, com muita gordura, com muita cobertura. A gente está acostumado a pedir açaí, com granola, com banana, com leite condensado, com leite ninho. Como que uma fruta, uma maçã, um morango vai ter graça quando a gente está acostumado a consumir coisas que despertam muito prazer na boca, na hora? E não é que as frutas, as coisas naturais não despertem. A gente precisa ir acostumando o nosso paladar a ele sentir esse prazer também com esses alimentos. Só que quando a gente não abre porta para isso acontecer, vai ficar cada vez mais difícil. Entender o porquê que ultraprocessados, hiperpalatáveis acabam fazendo a gente sentir mais ansiedade ainda para comer e isso vai impedir você de emagrecer o que você quer emagrecer?